possa ir preparando seu coração para o momento de oração, para o momento da palavra, que a gente possa refletir nessa canção. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando como tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste o meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo e tu me guardarás das angústias. Quando nós estávamos cantando aquela música que nós dissemos: Senhor Deus, faça chover sobre nós perdão e graça, o
perdão vem depois da confissão. Quantos aqui já passaram algum período de sua vida angustiados e depois de uma confissão sentiram aquela liberdade, aquele alívio, porque a graça e o perdão foi derramado sobre você? Quantos passaram por isso? Pois é. Às vezes nós pedimos tantas coisas para o Senhor e a liberdade, a alegria, o perdão e a graça vem após uma confissão. Deus está te dando a oportunidade nesse momento para você confessar o teu pecado para Ele. E você sabe qual é. Porque a função do Espírito Santo é dizer: o teu pecado é este. Talvez você esteja triste aqui querendo que Deus mude o seu ânimo, mas Ele virá depois da confissão. Você sabe exatamente aquilo que desagrada a Deus, assim como eu sei. E tenho que confessar e tenho que pedir perdão ao Senhor. Senão, como nós falamos no início, é meramente religiosidade. Não é relacionamento com Cristo. Ele oferece. Davi dizia assim: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando. Às vezes a gente brinca com o pecado. Eu estava vendo um vídeo esta semana, você pode assistir, está no YouTube, né? De como que Satanás às vezes usa. E naquele vídeo é comparado com uma cobra cascavel no deserto. E ela vai mexendo, se enterrando na areia. Só deixa a ponta do rabinho, o guizo, balançando. E vem os animais pensando que ali é um inseto. E o desenho mostra muito nítido, né? O desenho não, o vídeo mostra muito nítido. Quando um rato passa assim perto para pegar, ela sai dali. E quando o rato pula no ar, aquela cascavel dá uma série de mordidas naquele rato. Rápidas. E ele cai. Tenta correr um pouquinho. Já está sem forças. E ali, a cascavel, simbologia de Satanás ali no vídeo, né? Então, come aquele animal. Sabe, às vezes a gente brinca muito com o pecado. Muito com o pecado. Muito. Há liberdade em confessar. Há liberdade em se arrepender. Há paz quando nós fazemos isso. Afinal de contas, o que nós esperamos de Deus é o perdão dos nossos pecados. Quando Ele perdoa, que alívio. Mas como é que Ele vai perdoar se nós não reconhecemos e não dizemos: Pai, me perdoa, Senhor? O que Jesus Cristo ensinou no Pai Nosso? Né? Eu quero deixar um tempo. O Espírito Santo preparou esse momento aqui para nós. Para que você, diante do Espírito Santo, pense, faça uma reflexão, e o Espírito Santo vai te mostrar. Olha, às vezes nós nem precisamos de reflexão, porque o pecado é tão claro, né? Em nossa vida. Sabemos aquelas pessoas que estão aqui que consultaram páginas pornográficas. Sabe que isso entristece a Deus? Aquelas pessoas que ostensivamente mentem, entristece o Senhor. Aquelas pessoas que estão maltratando teu esposo, sua esposa, desagrada ao Senhor. Isso é facilmente resolvido com a confissão, com o arrependimento. O Jardel vai continuar tocando e eu queria deixar um tempo, né, de oração para que o Senhor possa, como diz o texto, restaurar. Portanto, todos os que são fiéis
orem a Ti. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti eu caminhar e Tu és a direção e eu sou a minha. Senhor Deus, estamos aqui reunidos diante de Ti, Senhor. Estamos na Tua presença, sabemos disso, Senhor. Nós queremos confessar a Ti, Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, eu quero Te pedir perdão pelos meus julgamentos. Muitas vezes eu faço precipitadamente, Senhor. Senhor Deus, eu quero Te pedir perdão pelos maus pensamentos que vem à minha mente, e às vezes eu deixo que eles possam ficar mais na minha mente do que deveriam, Senhor. Quero Te pedir perdão por muitas vezes os meus olhos repousarem sobre aquilo que eles não devem repousar, Senhor. Quero Te pedir perdão, Senhor Deus, por aquilo que muitas vezes eu gosto de ouvir, mas que não são agradáveis a Ti, Senhor Deus. Pai querido, purifica, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso olhar. Purifica, Senhor. Senhor Deus, como nós cantamos, faz chover sobre nós perdão e graça. Tua graça é abundante, mas derrama sobre nós nesta hora. Nos purifique, Senhor. Nos perdoe, Senhor Deus. E restaura o nosso relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana retrasada nós oramos por uma menina, aqui pela Ana. E ela faleceu. Ela já vinha, desde o seu nascimento, passando por 3 hospitais, né? E a menina tinha 1 ano e pouco. A maioria do tempo dela passou nos hospitais. E nós entendemos que Deus promoveu-a para o céu, né? Deus promoveu-a para o céu. Eu sei que Deus tem atendido muitas nossas orações. Com certeza, aquela mãe, né, estava muito aflita enquanto estava aqui. Eu sei que alguns corações aqui podem estar aflitos, podem ter motivos. Nós gostaríamos de dar uma oportunidade, 5 minutinhos, para que quem tem algum motivo, que gostaria de colocar diante de Deus, para que a igreja pudesse orar nesse momento, você pudesse levantar e dizer, né? O Alexander tem um pedido para fazer, né? Então eu vou pedir a alguém que passe o microfone, só para as pessoas pedirem. Tarcísio, faz esse favor para mim. Alô. Boa noite, igreja. Meu nome é Alex. A Vanessa e eu, nós temos uma amiga nossa chamada Roseli. Ela é esposa de um amigo nosso também, que é músico em Santa Maria, talvez alguém conheça, o Janu, bastante conhecido em Santa Maria. E ela, sexta-feira, teve um aneurisma, né, em derrame. E hoje de manhã, até eu pedi oração pessoal. Logo depois que eu pedi oração nos grupos, veio a confirmação que ela teve morte cerebral. E a família está sofrendo bastante, né? A Vanessa me contando que o esposo dela está bem desesperado assim, no hospital. E a principal coisa assim, que eu estava pensando assim, que Deus busque toque nessa família, né? Console, né? Use o Consolador para realmente confortar, reerguer, né? A gente estava cantando ali, chover, perdão e graça, amor. E eu creio que Deus pode tentar, através do amor, através de pessoas
que possam abraçar essa filha, esse esposo, que às vezes vão se sentir desamparados, que eles consigam realmente se sentir neste momento, de alguma maneira, por alguém ou por Deus mesmo, sustentado para conseguir passar por essa fase. É isso que eu queria pedir, então, que a igreja orasse para que Deus sustente essa família, porque eles vinham antes na igreja eles chegaram a vir na igreja por causa da esposa, né? E agora ela veio a falecer, então eu não sei como é que vai tomar o rumo da família, né? Então, que Deus orasse por isso. Alguém mais? Pode levantar a mão. Eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos e quero pedir oração por 2 pessoas ali da Coab que eles baixaram o hospital, o pai e a filha ontem. Antes era a mãe, que não saía do Caridade baixado, e a gente orando, e graças a Deus, Deus restabeleceu a dona da casa, agora foi o senhor, né, que é pai e esposo, foi baixar o hospital, a filha tropeçou no tapete, está esperando o bebê e caiu. Eu peço muitas orações dos irmãos e peço oração por mim, pela minha saúde e pela saúde de toda a minha família, em nome de Jesus. Ok. A Lorena ali, ó. Boa noite a todos. Eu queria pedir oração por uma pessoa que eu nem conheço, mas que Deus colocou no meu coração quando meu esposo chegou em casa do hospital e me contou o caso desse paciente. E eu me senti comovida com a história dele. Ele está num estágio terminal de um câncer. Não mora na cidade, é de outra cidade, mas está internado aqui. Não tem Jesus. Tem um filhinho de 2 anos que não pode, desde que nasceu, ele conviveu muito pouco, porque ele estava em Santa Maria em tratamento, e durante o tratamento a criança não pode visitar, né? E, assim, ele está nos últimos dias, assim, pode a qualquer momento ser levado. Então, eu queria pedir para que os irmãos orassem, para que, de alguma forma, alguém pudesse falar de Jesus, né? Ou ele desse uma oportunidade. Eu sei que as pessoas do hospital estão comovidas com o caso dele, que ele é novo, descobriu o câncer e evoluiu muito rápido, não respondeu ao tratamento. Então, o nome dele é Éder, e aí eu queria pedir oração para que ele seja salvo. Ok, Lorena. Tá? Ok. Mais alguém? Aqui na frente, depois lá. Boa noite, igreja. Boa noite. Queria pedir oração pela minha filha, que está difícil dela acertar o rumo da vida dela, e ainda agora está grávida, e é uma gravidez de risco, seria a 4ª cesárea. Então, está meio complicado a coisa, e ela não vem aqui, então vem só eu e as crianças, mas eu tenho um pouco de receio, só Deus para livrar ela dessa. Ok, amém. Ali, por favor. Vai aparecer aqui depois lá. Boa noite, eu sou a Débora. Eu gostaria de pedir pela minha cunhada, a Daniele. O ano passado, ela engravidou e acabou perdendo o bebezinho. E depois de um ano, ela engravidou de novo. Ela é esposa do meu irmão. E com 4 meses, ela teve que fazer uma cirurgia de apendicite. E levou 10 dias para o médico ver o diagnóstico. E daí acabou que tiveram que fazer toda uma lavagem, né? Foi bem difícil. E ela tinha muita dor, ela ficou 10 dias no hospital. E agora vai ficar de licença por mais um tempo. Mas o bebezinho está bem, está com 200 gramas, é o Gabriel o nome, está com 4 meses. Então, eu peço, assim, que tenha saúde. Ok. Pois não. Ali, por favor. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Loruama. Eu gostaria de pedir oração, né, da toda a igreja, para uma prima do meu esposo, né, que ela não deixa de ser prima minha e muito amiga. Ela encontra-se internada no HGU, na CTI, com diagnóstico de câncer há 1 mês, que foi diagnosticado. E segunda-feira, no início da semana, ela iniciou as quimioterapias e
baixou a imunidade e ela teve que se internar no hospital devido à complicação de pneumonia. Então, nesse exato momento, está muito grave a situação dela. Já teve que ser entubada, né? Então, assim, ela 35 anos de idade, é uma pessoa super jovem, com uma filha, Quantos né? anos? Oi? Quantos anos? Ela 35. 35? 35. Tem uma filha e a família está toda apreensiva, então gostaria muito, assim, de pedir uma oração por ela. Eu agradeço a todos pela compreensão. Muito bem. Ok. Pois não. Pois não. Tá bom, vamos orar por isso. Eu queria orar e pedir, né? Eu não conheço a Juliane, mas eu queria pedir pelo neném que vai nascer, Juliane. Sabe que eu sei que há sempre uma preocupação das mães, né? Mas eu quero orar para que Deus possa dar uma gravidez para você, especial, que nasça uma criança muito feliz. Nós vamos ter um momento assim, nós vamos orar silenciosamente. Deus sabe de tudo, algumas pessoas não tiveram oportunidade de falar, mas Deus sabe o que passa no seu coração, o que você gostaria de pedir. Queria orar também, no próximo domingo vamos ter as eleições aqui, não é? Infelizmente nós estamos vendo uma política, como eu falei na outra vez, tão sórdida entre nós, mas Deus tem o poder de mudar esse nosso país, desse povo tão querido, né? Colocando prefeitos, legisladores que tenham temor a Ele. Então nós vamos orar por isso também. Depois eu vou pedir, mais uma vez, Tarcísio, depois desse momento de oração silenciosa, eu vou pedir ao pastor Ladislau que ore audivelmente, tá? O microfone vai chegar até ele ali, tá? E encerrando esse momento de oração. Deus, nosso Pai, chegamos diante do Senhor nesta hora, ó Deus, trazendo os pedidos, ó Deus, que foram feitos aqui, colocando-os diante do Senhor e desejando muito, ó Deus, que cada caso seja ajudado, abençoado pelo Senhor, que o Senhor haja na vida dessas pessoas que estão nos hospitais, ó Deus. Ó Deus, sofrendo situações que para os homens já são perdidas, mas para o Senhor, que é Deus do céu, Criador de todas as coisas, não há limite para o Senhor. Então nós recorremos ao Senhor, que abençoe esses enfermos. Ó Deus, guarda esta família enlutada, Deus, com a morte desta moça, Deus, tão nova. Ó Deus, que esta família seja resgatada por Jesus, seja abençoada nesse momento de dificuldade pela Tua graça, a Tua presença, ó Deus. E ó Deus, nós colocamos também os bebezinhos que estão gerando, ó Deus, no útero de pessoas especiais, ó Deus, que nós conhecemos, que nós sabemos, que chegou até nós a notícia. Ó Deus, nós queremos colocar essas mamães, esses papais, ó Deus, e esses bebês diante do Senhor, e pedir ao Senhor que abençoe de tal forma que tudo corra bem, tudo seja resolvido, que
todas as dificuldades sejam sanadas, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que nos sentimos fracos diante de tantos desafios, de tantas barreiras, de tantas dificuldades. Mas o Senhor é o Deus forte, todo-poderoso, e nós somos teus filhos e viemos diante da tua face pedir essas bênçãos. Responde, ó Deus, segundo o teu grande e eterno propósito para a vida de cada um de nós. Abençoa o restante desse culto, ó Deus, que haja o mover do teu Espírito Santo neste lugar, e que nós, ó Deus, tão necessitados, possamos beber desta fonte maravilhosa e sairmos daqui felizes, alegres, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e é Deus que nos acolhe no recôndito mais sagrado e nos abençoa. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Pastor Ladislau, que acabou de orar aqui, agora, ele foi pastor dessa igreja 7 anos, né? Há 30 e poucos anos atrás, e ele é o pai do pastor João, que vai pregar daqui a pouco. E quando na posse do pastor João, ele pregou aqui sobre o Bretin, não é isso aí? Pastor Ladislau falou sobre Bretin, não é isso? Muito bem. Nós vamos dedicar ao Senhor agora nossos dízimos e as nossas ofertas, e logo depois desse momento de culto ao Senhor, o pastor João vai estar com a palavra para a mensagem desta noite. Senhor Deus, a tua palavra, ela é ungida e ela tem poder para construir e para remover coisas, Senhor. Agora eu te peço que tu possas, mais uma vez, ungir os lábios do teu servo, Senhor. Que ele dependa da tua palavra nesta hora, Senhor. E que elas cheguem como flechas ao nosso coração. Nós queremos ouvi-la, Senhor Deus, pela voz do teu Santo Espírito. Usa-o nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E é muito bom nós estarmos reunidos como igreja. Nós precisamos disso. Nós precisamos de renovar a nossa esperança em comunhão com os irmãos, e é sempre muito bom nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu cada vez mais amo mais a palavra de Deus e fico impressionado com aquilo que Deus fala com a gente. E nós estamos numa série chamada Vivendo na Corda Bamba. Vivendo na Corda Bamba. Provavelmente essa deve ser a última mensagem nesta série. Nós normalmente utilizamos séries ao longo dos meses, para que a gente tenha uma direção daquilo que nós estamos falando, uma orientação, um foco sobre um assunto. E neste mês, este assunto é Vivendo na Corda Bamba,
E eu quero contar para você hoje uma história muito interessante da palavra de Deus. Interessante mesmo. E eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou também olhasse nos slides. 2 Samuel 18, de 9 a 18. 2 Samuel 18, de 9 a 18. Presta atenção nessa história, ela é muito interessante. Ela fala profundamente aos nossos corações. 2 Samuel, na Bíblia Sagrada, capítulo 18, de 9 a 18, diz assim: durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Presta atenção. Ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos, presta atenção, pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. E o último verso: quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. O tema da mensagem desta noite é este: o homem que ficou pendurado entre o céu e a terra. O homem que ficou pendurado entre o céu e a terra. Você já viu um pavão? Como são belos os pavões, ou pavão. São belos, são lindos. Eles têm uma cauda com penas coloridas. Você sabia que existe pavão albino, cor albina? Até isso tem. Mas normalmente quando nós lembramos daquele bicho assim de uma cor verde ou um azul forte, e nas suas penas são olhos desenhados. Ele é muito lindo. Um pavão é um bicho lindo. E não é qualquer dia que a gente encontra um pavão. Você não sai no centro e diz assim: eu encontrei um pavão hoje no centro e um amigo meu. Não existe isso. Pavão é um bicho meio raro, é um bicho bonito. Agora tem uma coisa. Você já viu os pés do pavão? Os pés do pavão são muito feios. Então quando você olha um pavão, você vê: nossa, que bicho bonito. E quando você olha a perna e os pés dele, parece que não combina com aquele leque aberto. O bicho se torna feio quando você olha para os pés dele. Eu quero contar para você uma história hoje de um homem que era como um pavão. Todos olhavam para ele e ficavam impressionados com ele. Mas a vida dele demonstrou que ele foi um homem que viveu longe de Deus. Eu quero contar para você hoje a história de Absalão. Não é Sansão, é outra história, é Absalão. A história de Absalão está em 2 Samuel, entre os capítulos 13 e 18. São 6 capítulos, muito interessantes. Se um dia você tiver a oportunidade, dá uma lida nessa história. É fabuloso essa história. Muito bem, qual é o contexto deste homem, deste Absalão, que nós podemos comparar a um pavão? Esse homem era um homem que tinha tudo para dar certo. Ele era um homem que tinha tudo nas suas mãos, como nós falamos, a faca e o queijo na mão. Absalão, ele tinha 3 coisas muito importantes. Ele era filho do rei Davi.
Imagina, o cara teve a oportunidade de ser filho do rei Davi. Imagina tu no centro da cidade, a pessoa, de quem tu é filho? Cara, o meu pai é o rei Davi. Sabe, ele tirava a onda, o meu pai é Davi. Eu tenho orgulho do meu pai, o meu pai é Davi. O pai dele era o rei de Israel e de Judá. Ele entrava onde ele queria, ele saía de onde ele queria, ele era o cara. E mais do que isso, o pai dele era o rei, só que do rei Davi viria Jesus. Já pensou um cara no centro da cidade falando assim, olha, não quero te dizer, mas da linhagem da minha família veio o rei Jesus. Que onda, hein? Que balaca, hein? Bah, da minha linhagem vem o rei Jesus. Eu não queria te dizer isso, mas, sabe, o meu pai é Davi, e parece que estão dizendo aí que de Davi vai vir Jesus. Então, desculpa, foi mal. Ele podia tirar onda porque ele era filho do rei Davi. E outra coisa, ele tinha nome. Apesar de o nome Absalão para nós ser esquisito, você não coloca o nome no filho, esse aqui é o João, esse aqui é o Absalão, esse aqui é Tiago. Você não coloca esse nome, mas o significado do nome Absalão é muito bonito. Absalão significa o pai da paz. Imagina você no centro de uma cidade, o que significa o teu nome? O meu nome significa paz. Nossa, que doce. E outra coisa, Absalão era um cara bonito. Você acha o Tom Cruise bonito? Você acha o Brad Pitt bonito? Você acha o Rodrigo Santoro bonito? Você conheceu Absalão para falar isso? Absalão era o cara mais bonito daquela região. Ele era considerado o cara mais lindo daquela região. Todo mundo olhava para ele. E outra coisa, ele era cabeludo. Sabe aquelas gurias novas que elas gostam daqueles caras cabeludo? Tem uma fase da vida das meninas que elas gostam dos caras cabeludo. Mas ele é vocalista da banda de rock lá da Inglaterra. Aí tu olha a foto, o cara com cabelão até aqui. A cara feia, mas o cara tem um cabelão, sabe? E as gurias gostam desses caras, os cabeludos. E outra coisa, ele cortava o cabelo dele, e o cabelo dele, quando ele cortava, pesava cerca de 2,4 quilos quando ele cortava o cabelo dele. Então, cabelo pesado. Ele era um cara bonito, cabeludo. Eu não sei se naquela época tinha bandas de rock, eu não sei, mas possivelmente ele seria indicado para ser vocalista de uma banda de rock. Ele era o cara, sabe aquele cara assim que era bonitão, assim, cabeludo, ele tinha tudo, era forte, alto, bonito. Muito bem. Só que esse cara, ele jogou tudo fora. Eu quero falar uma coisa para você. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. A conta vai chegar. A conta chega. Se tu acha que tu é um bacaninha, que pode tudo, eu quero te dizer uma coisa, a conta vai chegar para te pagar, meu. Então te prepara. Faz o que tu quiser, mas a conta vai chegar. Pergunta para as pessoas mais velhas aqui da igreja, se eles pudessem voltar atrás, o que eles falariam para você? Eles falariam, olha, eu teria mais temor a Deus, eu teria andado com Deus, eu teria tomado decisões mais corretas. Muito bem, esse homem, ele fez uma arruaça na vida dele, ele destruiu a vida dele. E o título da mensagem dessa noite é exatamente este: o homem que ficou pendurado entre o céu e a terra. É possível nós ficarmos pendurados entre o céu e a terra? Às vezes, nós não estamos em nenhum lugar. Só que o nenhum lugar, na verdade, é um lugar. E às vezes nós estamos pendurados entre o céu e a terra. Não fique pendurado entre o céu e a terra. Para não ficar pendurado entre o céu e a terra, primeiro lugar, libertar o coração do ódio mortal. Davi tinha uma família que era uma confusão. Sabe aquela família que um é filho de um, outro é filho do outro é meio irmão. E ele tinha uma irmã, meia-irmã chamada Tamar, e um meio-irmão chamado Amnon. O que aconteceu? Amnon se apaixonou pela meia-irmã dele, se fingiu de doente lá, de louco, mandou chamar um amigo lá para ajudar, e pediu para que Tamar viesse e preparasse comida para ele, porque ele estava se fingindo de doente. O que aconteceu? Ele agarrou ela, abusou dela e mandou ela embora. O que aconteceu? Ela saiu pela rua, se vestiu de trapos, colocou cinza na cabeça, foi chorando pela rua, e Absalão encontrou ela. O que houve, Tamar? O que aconteceu com você? E ela contou, olha, Amnon abusou de mim, eu estou destruída. E Absalão ficou tranquilo, calmo, bem calminho.
só maquinando. Ele esperou 2 anos. 2 anos. Sabe o que aconteceu? Depois de 2 anos, era a época da tosquia das ovelhas. Ele mandou chamar toda a família dele e mandou chamar Davi. Davi não pôde vir. Ele falou, chama Aminon. Olha a esperteza, chama Aminon. E Aminon veio. E Absalão falou para os servos dele, quando Aminon estiver bêbado, matem Aminon. Dito e feito. Uma festa em família, Aminon chegou, encheu a cara de trago, ficou bêbado. Sabe o que eles fizeram? Mataram Aminon. Agora Absalão, que não tinha nada a ver com a história, ele vira um assassino e um fugitivo. Ele foge para Gesur, para o seu avô, que era rei de Gesur, e fica 3 anos lá. 3 anos escondido lá. Absalão, que era um homem que tinha tudo, ele tinha beleza, ele tinha fama, ele tinha nome, ele tinha tudo. Agora ele é um bandido, porque alimentou o ódio no coração dele. Eu quero dizer para você, todos os dias é pingado nos nossos corações gotas de ódio. Você sabia disso? Gotas de ódio. Ou você pinga no coração de alguém, ou alguém pinga no seu coração. E se a gente não cura isso, nós viramos uma bomba atômica. Nós viramos uma bomba atômica. Nós viramos um Absalão, a gente perde a cabeça e, se possível, a gente mata as pessoas. Você tem que tomar cuidado com isso, porque se você não tomar cuidado, o ódio vai tomar conta de você. E você vai virar um Absalão. Hebreus 12, 15 diz assim, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Todos os dias nós temos que ir a Jesus. Senhor, liberta o meu coração do rancor, do ódio, do ressentimento, me perdoa, me ajuda, porque senão o nosso coração fica azedo. E nós destruímos aquilo que está ao nosso redor. Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu não tivesse o Senhor Jesus na minha vida, eu seria terrível. Eu não sei se você seria assim. Eu seria terrível. Eu já sou um pouco, que eu falo que eu sou ruim, mas eu seria terrível. Nós precisamos ir a Jesus todos os dias, porque nós somos pessoas que estamos passíveis de sermos contaminados pelo ódio. O que nós devemos fazer? Confessar a Deus as nossas mágoas e ressentimentos. Clamar para Jesus nos libertar e curar do ódio enraizado no nosso coração. Às vezes nós vencemos no trabalho, nós vencemos na vida, nós vencemos em um monte de coisas. Mas a gente não vence aqui dentro, porque aqui dentro tem ódio, rancor, ressentimento, assim como na família de Davi. E aquilo ali se tornou um caos, destruiu a família. Então pensa sobre isso e liberte o seu coração do ódio mortal. Segundo lugar, para não ficar pendurado entre o céu e a terra. Libertar o coração da impulsividade. Sabe o que aconteceu? Davi mandou chamar Absalão depois de 3 anos. Ele sentiu falta de Absalão. Só que ele mandou chamar Absalão, mas não se encontrou com Absalão. Absalão ficou morando perto de Davi, mas eles não tinham se visto. E Absalão sentiu vontade de ir até o seu pai. E ele manda chamar um dos generais do seu pai, chamado Joabe, que está nesse texto aí. E aí ele chama Joabe, Joabe não vem. Ele chama Joabe outra vez, Joabe não vem. E Absalão começa a subir o sangue em Absalão. Você já ficou nervoso alguma vez? Não, ninguém aqui, só Absalão. Ninguém ficou nervoso, só Absalão. Começou a subir o sangue em Absalão, o sangue começou a subir. E sabe o que ele fez? Joabe, tu não vai vir aqui falar comigo, então nós vamos resolver esse problema. Joabe tinha um campo de cevada. Sabe o que Absalão fez? Ele mandou chamar os servos dele e falou assim, toca fogo no campo de Joabe. Dito e feito. Mas incendiou. Imagina o cara com uma plantação lá na hora da época da colheita lá, louco para colher, chega um doido lá e toca fogo em tudo. Foi isso que Absalão fez. Impulsividade. Um homem impulsivo. Um homem impulsivo. E ele destruiu também uma possível amizade com Joabe. Agora, pessoas que são controladas pelo Espírito Santo de Deus, são pessoas que são o contrário disso. O nosso desafio é deixar
Jesus, o Espírito Santo e Deus ser Senhor do nosso coração. A gente vai ser transformado quando Deus reinar no nosso coração e na nossa vida. E a gente vai sendo transformado dia a dia. A Bíblia diz em Gálatas 5, 22 a 25, um texto muito conhecido, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O segredo para a gente não ser assim é andar no Espírito de Deus. Você não vai conseguir não ser impulsivo com as suas próprias forças. Você pensa assim, não, amanhã é segunda, amanhã eu vou começar calminho. Aí tu começa a ter problema no trabalho, começa a ter problema no trânsito, começa a ter problema de planejamento, uma série de coisas, você começa a ficar uma bomba atômica. Qual é o segredo? É se render a Jesus e dizer, eu não consigo, eu preciso da ação do Teu Espírito Santo em mim, para eu não ser impulsivo como Absalão, que tocou fogo numa plantação. Até rimou. Aplicar. Seja controlado pelo Espírito Santo. Esvazie-se de si mesmo e seja cheio de Deus. Peça para Deus tornar você mais calmo e paciente. O segredo é a gente se esvaziar da gente mesmo e deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. Esse é o segredo. Terceiro lugar, para não ficar pendurado entre o céu e a terra, libertar o coração das ambições demoníacas. Aqui, Absalão já tinha virado inimigo do seu pai. O seu pai estava fugindo dele. E Absalão foi tomado por uma ambição demoníaca de querer ser rei. Eu quero dizer para você que eu e você temos isso no nosso coração sem Deus. Nós queremos ser. É o eu em voga. Nós queremos ser. Mas Absalão foi um homem que ele foi reprovado por Deus por causa disso. Sabe o que aconteceu? Absalão começou a se achar bacana. Ele chegou na porta da cidade, viu que as pessoas precisavam de ajuda e tal, e ele começou a pensar assim, meu pai é um babaca, meu pai não sabe nem ser rei, não sabe nem ser rei, eu sei ser rei. E ele começa a ser bacaninha com as pessoas na porta da cidade. As pessoas tinham coisas para julgar, Absalão chegava e ajudava elas, Absalão abraçava, beijava elas, era todo bacana. Mas sabe o que ele estava querendo? Ele estava querendo tomar o reino do seu pai. Era um homem que teve ambições demoníacas. Eu quero falar para você outra coisa. Se nós não cuidarmos, o diabo lança coisas do nosso coração. E daqui a pouco a gente quer ser Deus. E se não ser Deus na vida das pessoas, na nossa própria vida, a gente acha que a gente é mais do que a gente realmente é. A gente não é nada, é um grão de areia, mas a gente pensa que a gente é rei. E a gente quer governar a nossa vida e a vida das pessoas. E Absalão foi assim, ele chegava na porta da cidade, todo bacana, todo simpático, e as pessoas disseram, nossa, o nosso rei é por aí, que cara bacana, é o nosso rei agora, mas era uma ambição demoníaca, demoníaca. Ele queria tomar o lugar do seu pai, ele queria ser o novo rei de Israel. Mas ele era um homem extremamente reprovado, um homem caído diante de Deus. Existe um reino que nos influencia todos os dias, que é o reino das trevas. O reino das trevas, ele nos seduz todos os dias. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para nos tirar deste reino. A Bíblia fala em Colossenses 1, 13 e 14, que diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse reino que Absalão vivia, que era um reino interno, era um reino de trevas. E sem Jesus, nós vivemos nesse reino entrevado. As nossas ambições e os nossos desejos são demoníacos. E nós precisamos de Jesus para nos tirar deste reino das trevas e nos transportar para o reino da luz do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Todo-Poderoso. Analise as ambições e desejos do teu coração. Pergunte-se, por que estou buscando isso?
Deixa Jesus ser o rei da sua vida. Siga a Ele e não o contrário. Nós queremos se inverter. Nós queremos que Jesus nos siga. Jesus é o rei, nós não somos nada. E nós temos que seguir Ele, não é Ele que tem que nos seguir. Submeta-se a Deus em obediência, serviço e humildade. Não seja como Absalão, que tinha ambições demoníacas em seu coração. Ambições malignas, ambições perversas, ambições sujas, ambições terríveis. Quarto lugar, para não ficar pendurado entre o céu e a terra. Libertar o coração das impurezas sexuais. Sabe o que aconteceu? Davi e a família dele tinham um conselheiro chamado Aitófel. E Aitófel caiu para o lado de quem? De Absalão. E naquela época, o conselho de Aitófel era considerado o conselho de Deus para eles. Só que quando Aitófel caiu para o lado de Absalão, ele deu conselhos terríveis. E ele falou o seguinte para Absalão: Absalão, nós temos que preparar uma coisa especial aqui. Vamos fazer o seguinte: o teu pai saiu, fugiu, deixou lá em Jerusalém um monte de concubina lá. Muitas mulheres. Sabe o que tu faz? Pega elas. Aí os caras vão olhar para ti e vão dizer assim: esse é galo, esse pega. E agora ele vai se tornar o famosão. Quem é que não quer andar do lado de um cara que é pegador? Né? Ele era o pegador. E dito e feito, ele armou uma tenda no terraço lá do palácio. E mulher. E todo mundo, nossa, esse é o novo rei. Além de ser um cara bonito, além de ser um cara famoso, é pegador. O cara pega todo mundo. Sabe o que estava acontecendo? Outra coisa demoníaca na vida de Absalão. Absalão estava corrompido diante de Deus, estava totalmente perdido, totalmente sujo. E as pessoas olhavam para ele e diziam assim: nossa, que coisa maravilhosa, que homem maravilhoso, que pegador, esse é galo. Só que ele estava corrompido diante de Deus, ele estava perdido diante de Deus. Presta atenção nesse texto. 1 Tessalonicenses 4, mais ou menos de 3 a 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quando você tem uma vida perversa e suja, você está dizendo na cara de Deus: eu te rejeito. O texto está dizendo isso. Quando Absalão estava falando isso, ele estava fazendo isso, ele estava dizendo em outras coisas: eu rejeito a Deus, eu sou mais eu. Estava perdido e corrompido, sujo e imundo, totalmente sem direção. Um homem que tinha tudo para dar certo. O que nós devemos fazer com relação a isso? Você deve fazer e eu devo fazer. Confesse a alguém os teus pecados nesta área. Deixa Jesus purificar teus pensamentos, sentimentos, olhos, ouvidos, boca, enfim, corpo, alma e espírito. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas que estão afundadas na área sexual. Afundadas. Pessoas que tinham tudo para dar certo, pessoas que podiam ter uma família maravilhosa, pessoas que poderiam servir ao Senhor, pessoas com capacidades, com dons, com talentos, pessoas especiais, mas estão afundadas nisso, perdidas nisso, como Absalão, completamente perdido. Eu quero dizer para você que o diabo, ele faz isso com você, ele te levanta, que nem uma bola, ele te joga para cima. E aí tu pensa assim: eu sou o cara. Mas quando tu cai, ele te pega e te chuta longe. Longe. Hoje eu escutei uma frase que dizia assim: o teu orgulho vai te levar longe e vai deixar você sozinho lá. Continua assim para você ver onde você vai parar. Brinca com as coisas de Deus para ver onde é que você vai parar. Brinca com as coisas de Deus para ver onde você vai parar. Não faça mais isso. Quinto e último lugar, para não ficar pendurado entre o céu e a terra.
libertar o coração das garras do orgulho. Absalão, ele teve filhos, mas possivelmente os filhos de Absalão morreram na juventude. E sabe o que Absalão fez? Ele construiu um monumento para ele. Antes de morrer, ele construiu um monumento chamado Monumento de Absalão. Então, o monumento ficou lá, Absalão já não tinha mais vida, e estava lá o Monumento de Absalão. Nós somos assim. Nós queremos construir monumentos para nós mesmos, onde o eu, o ego, a vaidade, a arrogância, a soberba, a prepotência, o orgulho imperam. Essa é a pior coisa, o ser humano está perdido por causa disso. Nós não entendemos ainda que o segredo da vida não é isso. Eu quero construir a minha vida, a minha carreira, o meu eu. Continua, pode continuar. Mas tem uma coisa, não é isso que Deus quer de você. Absalão construiu um monumento. Todo mundo passava e dizia assim, nossa, um monumento de Absalão. Ele construiu um monumento para ele mesmo. Mas ele foi reprovado diante de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, eu gosto muito desse texto, você sabe disso. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se você chegasse para Paulo, Paulo, quem é que vive aí, Paulo? Não é o Paulo, é Jesus. É Jesus. E nós somos um Absalão, nós queremos construir uma vida para nós mesmos. Nós queremos construir o eu, o ego, a vaidade, as coisas carnais. E nós viramos pior do que bicho. Pior do que bicho. Porque a gente constrói coisas para a nossa própria vida, para o nosso próprio eu, coisas que vão ser derrubadas. E esse homem que era o grande Absalão, se perdeu e acabou morrendo. Pode passar. O homem que ficou pendurado entre o céu e a terra. O texto diz o seguinte, que Absalão estava indo para pegar o seu pai Davi e matar o seu pai. E o texto diz que ele estava montado numa mula, num jumentinho. E ele foi indo atrás do seu pai, numa mula, e ele ficou pendurado entre os galhos de uma árvore. O grande Absalão ficou pendurado. E sabe quem é que passou? Uma mula. Uma mula passou e Absalão ficou. Quando a gente não tem temor a Deus, nós nos tornamos pior do que uma mula que não aprende, que não tem temor a Deus, que não respeita a Deus. E a gente fica pendurado no nosso ego, no nosso orgulho. E sabe o que aconteceu? Pior ainda, ele ficou pendurado em vida ainda, ele não tinha morrido ali. Aí chegou Joabe, que era um guerreiro, e ficou sabendo, um cara avisou Joabe, olha, Absalão está lá, mas não vão matar ele porque o teu pai pediu para não matar. O cara era tão ruim que Davi tinha pedido para não matar, e Joabe falou, eu vou matar ele. Sabe o que ele faz? Ele pega 3 dardos. E onde é que ele acerta os dardos? No coração de Absalão. Absalão tomou 3 dardos no coração, e ele morre ali. E sabe o que aconteceu com ele? Eles jogaram ele num túmulo e encheram o túmulo de pedra. Aquele homem virou um nada. Virou um nada. Virou um nada. Para não ficar pendurado entre o céu e a terra, nós precisamos nos voltar para o Rei dos Reis. Todo mundo quer ser rei. Jesus se rebaixou por nós. Todo mundo quer ser Deus. E Deus se tornou gente. Uma coisa estranha isso. Nós queremos ser Deus, Deus se tornou gente. Se nós não nos voltarmos para Deus, nós vamos nos tornar um Absalão, sem direção, sem foco, perdido, completamente perdido. Para terminar, quero dizer, deixa Jesus ser o teu Salvador e Senhor. Diminua para Jesus crescer em tua vida. Peça para Deus te tornar mais humilde, altruísta com o próximo e submisso a Ele. Para terminar, eu quero contar uma pequena história sobre uma águia. Voava uma águia nas alturas quando foi atingida por uma flecha e caiu no chão, mortalmente ferida. Em seus últimos momentos, a águia reparou que a flecha que havia ferido trazia
apenas em uma das extremidades. Triste o nosso fim, lamentou a águia, que damos ao inimigo as armas para a nossa própria destruição. Absalão deu ao inimigo as armas para a própria destruição dele. Sabe, nós escutamos tantas mensagens, tantas palavras, tantas coisas de Deus, mas a gente é tão ruim, a gente é tão Absalão, que a gente precisa se voltar para Deus. Porque senão a gente vira descontrolado, a gente perde a cabeça, o nosso coração fica contaminado, e o nosso fim vai ser terrível. E tem muita gente que, assim como Absalão, que era filho de um rei, que do rei viria Jesus, tem muita gente que cresce no meio cristão, ouve palavras, escuta a gente falando, escuta mensagem, música, um monte de coisa, mas ainda não se voltou para Jesus, ainda não se converteu. E eu quero dizer para você que, na verdade, biblicamente falando, o lugar entre o céu e a terra que uma pessoa fica pendurada é o inferno. É o inferno. Nós não estamos aqui para brincar de igrejinha, para brincar de deusinho. Nós estamos aqui porque o ser humano precisa se voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus, senão a nossa vida vira um caos. E tem muita gente por aí reclamando de Deus, mas não é culpa de Deus, é porque ela foi tomada por um sentimento demoníaco e carnal e humano, que a vida dela se tornou um caos. Você tem que se voltar para o Rei Jesus, porque senão a sua vida vai virar um caos. E eu volto a falar, a sua vida não é amanhã só, não é segunda-feira, não é isso a tua vida. Você está indo para onde? Você está montado numa mula indo para onde? Quem é que você quer pegar? Eu quero dizer para você que você precisa se render a Jesus Cristo, senão você vai virar uma bomba atômica, um Absalão sem direção. Absalão tinha tudo para crer em Jesus, da linhagem dele viria Jesus, ele tinha tudo para ser um filho do rei maravilhoso, e até quem sabe um dia ser rei, por que não? Naturalmente, mas ele quis as coisas antes do tempo, ele se precipitou. Você vai ficar pendurado, ou você vai se voltar para o Rei Jesus, ou você vai se voltar para Deus? Eu queria que você fechasse os olhos agora, e eu queria que você tivesse a coragem, tem que ter coragem, para dizer: eu sou Absalão, eu quero me voltar para Jesus, eu sou esse cara aí, eu sou Absalão, eu preciso me voltar para o Rei dos Reis, eu quero ser rei, mas eu não posso ser rei, porque o rei é Jesus, o rei é Deus, o rei é o Espírito Santo, eu quero me voltar para Deus. Eu queria que você levantasse as mãos aqui, pessoas que têm a coragem de dizer: hoje eu quero entregar a minha vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está, dizendo: eu quero que Jesus seja o meu rei. Eu não quero ser rei, eu quero que Jesus seja o dono da minha vida. Levante a sua mão onde você está, se essa mensagem tocou o seu coração. Amém. Deus abençoe aqui, amém. Lá atrás, Deus abençoe vocês. Aqui, nessa região lá atrás também. Jesus quer ser o rei da sua vida. Você precisa entregar a Jesus a tua vida. Baixa as tuas armas. Baixe as tuas armas, entregue as tuas armas ao Rei dos Reis e se prostre a Ele, esse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Nosso Deus, sem Jesus nós somos como Absalão, pessoas odiosas, impulsivas, demoníacas, impuras, egoístas. Mas nesta noite nós queremos nos voltar ao Rei dos Reis e dizer: Senhor, seja o nosso Rei, seja o nosso Deus, seja o nosso Senhor.
Nós queremos, Pai, dizer que Jesus Cristo é o Senhor do universo e Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós cremos que Ele tem o poder de nos libertar do pecado e da morte e nos dar a vida eterna. Deus, nós queremos nos prostrar do jeito que nós estamos, sujos, imundos, machucados. E nós queremos ser cuidados pelo Rei Todo-Poderoso, pelo Senhor Todo-Poderoso, pelo Rei Eterno e Majestoso. E é nesse nome que nós oramos, o nome de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, e te agradecendo porque o Senhor nos ensina com a Tua palavra. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais uma canção, e você vai sair para uma nova semana, tendo Jesus como seu Rei, não você sendo Rei, Jesus o Rei, e não pessoas, e não coisas, e não circunstâncias, mas Jesus sendo o Rei, e você pendurado no céu, não na corda bamba. Deus abençoe você, vamos cantar mais uma canção.